Tcharam! Pronto. Não sou o Daniel Alvarenga, mas nós aqui outra vez. Então, iniciada a gravação, cabe lembrar a política de privacidade, que consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. E, ultimamente, tomar cuidado com o que você pensa. O que você pensa está dando cadeia. Muito bem, passada a política de privacidade. Então, hoje, aula de laboratório, realmente uma aula prática, né? Pelo menos eu pratiquei bastante aqui. Espero que vocês aproveitem bem. Então, eu tenho ali na bancada montados os 3 circuitos osciladores clássicos. Um Hartley, um Colpitts e um oscilador a cristal de quartzo, né? Tudo baseado nesta folhinha que serviu de cola aqui, que eu já pastei bastante para botar tudo funcionando direitinho, né? De vez em quando ele desliga ali, tem mau contato no cristal, não é soldado, é espetado na protoboard, né? Então, vamos lá. Aqui eu estou usando uma bobininha de rádio antigo para oscilador local do rádio, e que em breve eu vou explicar melhor isso a vocês, o que é oscilador local e tudo, né? Em janeiro, né? Aqui um oscilador Colpitts, que na aula passada eu escrevi errado aqui, botei um I aqui, não tem, é TTS aqui, e que caracteriza o outro. Primeiro, que são osciladores senoidais. Então, eles usam um circuito ressonante para fazer a rede de realimentação. Então, eles realimentam em uma frequência principal. Então, a onda gerada é uma onda senoidal. Esse daqui é o Hartley, como eu sei, porque tem a divisão de tensão na bobina, uma tomada na bobina. Esse aqui, a divisão de tensão é feita nos capacitores, é o Colpitts. E aqui tem o símbolo do cristal de quartzo, montado ali nessa configuração que eu já mostrei na outra aula de tecnologia, né? Essas 2 configurações aqui, tá vendo? Pequenininho, né? Eu mostrei uma terceira lá da década de 40, 50, 60, né? Que era para trocar o cristal na transmissão. Então, olha a diferença, né? O processo de fabricação desse aqui era mais rudimentar, então exigia lâminas maiores para ficar mais fácil a produção. E também ele trabalhava com maiores potências no amplificador do oscilador. Esse aqui trabalha com um transistorzinho só, baixa potência. Se injetar um grande sinal nele, estraga o cristal. Aquele outro lá não, ele foi feito para trabalhar com estágio de maior potência. Muito bem. Então, apresentado o circuito, a polarização do transistor é uma polarização com realimentação aqui de polarização, de forma que se você tirar o transistor e colocar outro transistor no lugar, com a variação de beta, uma pequena diferença de beta, ela é compensada pelo fato de pegar a tensão de coletor, o potencial do coletor, que é usado para polarizar a base. Então, se você botar um transistor que tenha um beta mais alto, haveria uma tendência de reduzir a tensão de coletor, porque a corrente de coletor seria mais alta. Na hora que tem essa tendência de reduzir a tensão de coletor, como a corrente de base é retirada exatamente do potencial de coletor, então reduz a corrente de base, né? E isso compensa, então não há uma diferença tão grande na variação do ponto de operação, se você tirar um transistor e botar outro com pequenas variações de beta do transistor. Aqui é a mesma coisa, ali é a mesma coisa. Então, por isso que eu dei preferência a usar essa polarização. Ela é mais estável, o ponto de operação não depende muito do beta do transistor. Muito bem.
Aqui não tem resistor de emissor, porque a corrente de emissor passa pela própria bobina, pelo indutor que faz a realimentação. Aqui tem resistor de emissor, porque o sinal no emissor é usado para realimentar para a base. Então, a divisão de tensão de capacitor tem que encontrar o sinal aqui e a corrente de polarização tem que passar. Então, tem que ter um resistor aqui. Esse daqui não precisa de resistor, ele está trabalhando com uma corrente de coletor bem baixa, 3 volts de alimentação. Se você imaginar que tem uns 2 volts na tensão de coletor, então isso aqui dá apenas 0,1 miliampere, 100 microampere de corrente coletor, uma corrente muito baixa. Não precisa de resistor de emissor, porque já usa uma realimentação aqui na polarização de coletor, então dá estabilidade à amplificação, ao ponto de operação, e não precisa colocar resistor de emissor para estabilizar pontos de operação. Muito bem, então, agora eu vou passar para ali. Olhem bem para esse diagrama, né? O circuito de realimentação, um capacitor que faz o acoplamento do sinal do circuito ressonante. O circuito ressonante aqui, no meu caso, ele está ressonante em 500 kHz, no meu exemplo ali. Esse daqui eu usei uma outra bobina aqui que ficou ressonante em 400 kHz. Para acoplar o sinal que tem que realimentar para a base, sem que atrapalhe a polarização de base, se eu ligasse direto, o fio da bobina de cobre aqui, o fio de cobre usado na bobina, eliminaria a corrente de base. Então tem que ter um capacitor de acoplamento. E esse capacitor de acoplamento não pode interferir na frequência de oscilação. Então ele tem um valor muito mais alto do que o capacitor que determina a frequência de ressonância, justamente para ele não atrapalhar, não interferir. Aqui a mesma coisa, embora a configuração seja diferente, aqui teria o mesmo problema. Se eu ligasse a base direto aqui, teria uma bobina indo direto para a massa, que eliminaria a corrente base. Então, por isso tem que ter o capacitor de acoplamento. Aqui não precisa de capacitor de acoplamento. Esse nível de tensão não há problema aplicar o cristal de quartzo direto nesse potencial. Em alguns casos, é colocado um capacitor em série com o cristal para barrar a tensão de polarização. Mas nesse caso aqui, como a tensão é baixa e a tensão do coletor não é tão mais alta que a tensão de base, da base para a massa aqui tem 0,6, 0,7 volt. Aqui no coletor tem aproximadamente 1,5 volt. Então, a diferença de potencial é muito pequena, não há problema para o cristal. Por isso eu não usei capacitor de acoplamento, poderia até ter usado. Muito bem, então a explicação por alto está aí. Então eu vou virar a câmera para o circuito ali na bancada. Então, sentem-se nos seus lugares, porque a imagem vai girar. O pessoal não ficar tonto. Então aqui está a bancada. Ali está o meu monitor, o osciloscópio, o monitor, o computador, a fonte de alimentação, o osciloscópio, o gerador e a bancada ali. Eu vou aproximar quanto puder. Tem que mostrar
a forma de onda. Então, tem que trazer para cá. Então, estou eu aqui. Está dando mau contato ali. Mostrar o osciloscópio. Virar mais para cá. Então, vocês estão vendo ali. Começar pelo final. Apagar essa aqui. Está saturando a imagem. Então, aqui eu tenho alô? Aqui eu tenho o oscilador a cristal. Então, aqui está a montagem. Deixa eu ver se satura demais a luz aqui. Então, aqui está o transistor. Aqui está o cristal de quartzo. Vou tirar ele fora para mostrar a montagem do circuito. Então, aqui tem um resistor de polarização de base. Aqui o resistor de polarização de coletor. Essa linha daqui de trás está vindo o mais 3 volts. E a linha daqui de baixo, da protoboard, está vindo o negativo das pilhas. Então, aqui na ponta do protoboard, eu coloquei 2 pilhas com o positivo ligado aqui, na linha de cima, e o negativo ligado na linha de baixo. Eu uso um LED, deixa eu apagar aqui, então eu uso um LED aqui para monitorar, porque muitas vezes dá mau contato aqui, desliga, então o LED me facilita saber que o circuito está alimentado. Então, aqui está o transistor, o BC337, resistor de coletor, resistor de base. Veja que a montagem é bem simples. Vou baixar o transistor. A montagem é bem simples. Aqui tem o fio que traz o emissor para a massa. Esse fio daqui ligado no coletor do transistor está vindo para a ponta de prova do osciloscópio, a ponta atenuada do osciloscópio. E como eu tirei o cristal, então lá no osciloscópio parou de oscilar. Então, lá no coletor, tem uma tensão. Eu estou aqui com 1 volt por divisão. Então, eu tenho aqui 1,5 volt, aproximadamente. Tem uma divisão e meia ali. Está dando mau contato aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Então,
Ali está a tela do osciloscópio, com uma divisão em meia. E aqui está de volta o circuito. Então, com o circuito ligado, eu vou colocar um cristal de 3,6864 MHz. 3,7, quase 3,7 MHz. Eu vou colocar o cristal, então, da base para o coletor, com o circuito ligado. Não há problema, porque como a quantidade de energia ali é muito pequena, não há risco de queimar nada. Então, eu posso mexer tranquilamente. Fez contato ali, está dando um mau contato aqui, ok. Então, aqui está o sinal gerado no osciloscópio, 3,68694, a frequência gerada baseado no corte do cristal. Amplitude ali, 1 volt por divisão, está indo de 0 a 3 volts. Está usando, como ele estava no meio, exatamente no meio, 1,5 volt de polarização do coletor, então o cristal está fazendo o transistor excursionar de 0 até VCC, de 0 a 3 volts, porque o ponto de operação estava exatamente no meio. Tem uma leve distorção na parte de baixo aqui, então isso significa que há um pouco de ganho exagerado no transistor, e isso provoca uma leve distorção. Mas nada que prejudique o funcionamento, a ideia daqui. Agora, eu vou pegar aqui, como o tema principal é o oscilador a cristal, deixa eu apagar a luz aqui para ficar mais nítido. Vejam o que eu vou fazer. Eu tenho ali 3,68 frequência do cristal, onda senoidal, com 3 volts de pico a pico. Então, está usando os 3 volts da alimentação. Eu vou tirar esse cristal e vou colocar esse outro cristal aqui, que eu mostrei que era para SMD, que eu soldei os 2 fios, vou colocar no lugar. Então, da base para o coletor. E está dando um mau contato, só um instantinho. Ok, encaixou. Fio estava oxidado. Já está oscilando. E a frequência está lá. 3999995. 3.999 kHz e 0,95, 950 Hz. Então, significa que ele está, 1, 2, 3, está 50 Hz fora da frequência. Apenas 50 Hz em 4 MHz. Isso é um erro muito pequeno. E como ele está a frequência um pouco abaixo, é normal acrescentar um capacitor trimmer aqui, em série com o cristal, e fazer o ajuste. Vou mostrar aqui o que é um capacitor trimmer. Eu não vou ter condição de acrescentar ele agora, mas esse aqui, ó, é um capacitor trimmer. Ele tem as lâminas ali, separadas por uma película de plástico, tem um parafuso de ajuste, então você ajusta a capacitância dele, e ele colocado em série com o cristal, ele faz um ajuste fino da frequência do cristal. Como o cristal está com a frequência um pouquinho abaixo de 4, na hora que eu inserir o capacitor em série com ele, a frequência do cristal sobe e eu ajusto exatamente para 4 MHz. Esse é o princípio dos osciladores a cristal. E, dando prosseguimento,
Aqui no meio, eu tenho um oscilador Colpitts. Vamos identificar as partes. Então, eu tenho aqui o transistor. Deixa eu ver se a luz está excessiva. Eu tenho aqui o transistor. Tenho aqui o resistor de coletor, o resistor de base, o capacitor de acoplamento entre a base e o circuito ressonante, para fazer a realimentação. Vou baixar ele aqui. Aqui estão os dois capacitores do Colpitts, do oscilador Colpitts. Então, aqui estão os dois capacitores, eles estão em paralelo com esse indutor. E aqui está o resistor de emissor de 10K, ligado do emissor para a massa. O lado da bobina que vai ligado para a massa, eu coloquei esse jump. E ali na tela, eu vou mudar a ponta de prova. Vou trocar para o oscilador Colpitts. Imediatamente aparece lá na tela esse sinal. Não sei se deu para vocês perceberem, mas ele é um pedaço de uma senoide. Como a frequência está muito baixa, eu venho aqui, ele está ali 424 Hz, não está nem medindo direito, porque não tem um ciclo completo, 424 kHz. Então, eu vou baixar aqui, está medindo certinho, 424,98 kHz. 424,98 kHz. Sai de foco quando eu aproximo muito. E ele está ali excursionando, ele está indo até 2 volts e descendo até meio volt. Tem uma pequena diferença ali no ponto de operação. Então, o ponto de operação não está muito bem localizado. Eu vou tirar a bobina, a oscilação vai parar, tirei a bobina fora, a oscilação parou e a tensão do coletor está ali aproximadamente 1,4 volt. Está razoável, está quase 1,5 volt, está bom. O ponto de operação está bom, não está ruim não. Vou colocar de novo o indutor aqui. Pronto. Espetei ali no total da série dos dois capacitores e imediatamente apareceu lá o sinal gerado de 425 kHz. Uma frequência baixa, comparado com o cristal de 4 MHz, né? Aqui 425 kHz é a frequência baixa, porque esse indutor tem um valor alto, os capacitores também, e isso baixou a frequência do oscilador. E agora, por último, vamos para o oscilador Hartley. Então, deixa eu desligar aqui. Os três estão funcionando ao mesmo tempo. Os três estão alimentados pela tensão da pilha, de 3 volts. Identificando agora as partes do Hartley. Aqui, o resistor de coletor de 10K. O resistor de base, pegando do coletor para a base, de 470 kΩ. O transistor. O terminal da bobina, o indutor lá, terminal extremo dela. Deixa eu tirar aqui o capacitor para ficar mais visível. Tirar o capacitor de acoplamento da realimentação. Aí fica mais visível ali. Aproximar. Então ali tem uma bobina
essa caixa metálica que vocês estão vendo aqui serve de blindagem na bobina. E ela tem ali dentro um parafuso, que na verdade é um núcleo de ferrite. Eu esqueci de mostrar, esse aqui também é. Isso aqui, para aumentar a indutância, tem um núcleo de ferrite. Basicamente pó de ferro, prensado com cola, vai no forno, vira uma cerâmica magnética. E então isso aqui serve para aumentar a concentração do campo magnético, e isso aumenta o coeficiente de autoindução, aumenta a indutância da bobina. Nesse caso daqui, o núcleo de ferrite, ele é um parafuso ajustável, dá para ver ali que tem uma fenda. Então você, com uma chave de fenda, o ideal não é essa chave de fenda aqui, que ela é de aço. Então ela atrapalha, quando eu coloco ali, ela atrapalha a ressonância, altera a indutância por causa da presença do ferro. E o ideal é uma chavinha de plástico com uma pontinha de aço, apenas para dar rigidez ali, para poder ajustar a profundidade desse parafuso. Então, quando o parafuso entra na bobina, aumenta a indutância dela e isso baixa a frequência. Quando vem para fora, ele reduz a indutância e aumenta a frequência. Aqui, em paralelo com a bobina, está um capacitorzinho aqui de cerâmica. Na verdade, ele é cerâmica banhada em prata. Então, antigamente era um capacitor chamado plate, e o valor dele é de 470 picofarad. Eu vou recolocar, eu vou ligar primeiro aqui a ponta de prova, ali onde está, onde vai ligado o emissor. A tensão ali é 0 volt, porque está ligado com a bobina indo para a massa, então a tensão é 0 volt. Lá no osciloscópio aparece a tensão 0 volt. Não está oscilando porque eu tirei fora o capacitor de acoplamento entre a base e o circuito ressonante. Então tem aqui um capacitor de cerâmica de 10 nanofarad. Eu vou colocar entre a base e o circuito de ressonância ali, na realimentação. Na hora que eu espeto, imediatamente aparece o sinal do oscilador. E nesse caso, como a tensão da bobina é 0 volt no ponto de operação, a bobina gera o campo magnético e produz um semiciclo negativo ali no emissor do transistor. Então, estava em 0 volt, na hora que eu liguei a realimentação, o capacitor de realimentação, imediatamente o circuito entrou em oscilação, está aqui a frequência, 501,8, quase 0,9 kHz, 501 kHz, quase 502 kHz. A senoide gerada, ela tem o semiciclo positivo e tem um semiciclo negativo gerado pelo campo magnético da bobina. Veja, a fonte de alimentação aqui é mais 3 volts. Quando eu tirei o capacitor de realimentação, a tensão no emissor foi para 0, por causa da bobina ligada à massa. O fio de cobre da bobina tem praticamente 0 ohm, mas assim que o circuito entrou em oscilação, a bobina ela recebe o pulso positivo e ela gera no circuito ressonante a outra metade da senoide. Então, aqui está sendo gerada a onda senoidal provocada pela carga e descarga da bobina e do capacitor, o circuito em ressonância. Ali 501, quase 502 kHz, eu posso vir aqui e ajustar. Eu vou, por exemplo, aqui vou girar para o parafuso entrar na bobina.
girei aqui, a ferrite desceu um pouco dentro da bobina e a frequência foi ali para 497.8.9, 498 kHz. Desceu ali 2, 3 kHz. Né? E a senoide está ali gerada também. É discreta a redução. Se eu colocar a ferrite toda para dentro, girar até o final do curso do parafuso, só um instantinho. Tem que segurar a bobina. Pronto. Então, agora, voltei ali. Talvez até dê para ver que o parafuso ficou mais para dentro da bobina. A frequência caiu para 360 kHz. Está ali a senoide sendo gerada, com um período bem maior agora, 359, 360 kHz. Reduziu a frequência no momento em que eu entrei a ferrite, o parafuso de ferrite, para dentro da bobina. Ok? Muito bem. Então, por enquanto, é isso. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, agora, voltei para cá. Então, vamos examinar aqui, rapidinho. Essa bobina daqui é a última que eu mostrei, que tem o parafuso de ferrite. Então, para representar isso, a gente coloca aqui duas setinhas, assim. Isso significa que ela tem um núcleo ajustável, que você pode entrar a ferrite ou tirar a ferrite. Então, ela tem um núcleo de ferrite. A ferrite não é só pó de ferro. Pode ter de pó de ferro, pode ter de níquel também, tem algumas ligas metálicas de materiais magnéticos, que, de acordo com a frequência que se pretende trabalhar, então tem uma combinação de metais. Né? Essa daqui, se eu não me engano, é pó de ferro mesmo, porque trabalha em baixa frequência. E a razão de fazer pó de ferro, em vez de colocar um núcleo de ferro, é que o aço ele é condutor de eletricidade. E o pó de ferro, no momento em que ele é moído, acrescenta um pouco de grafite nele, cola e prensa ele não é mais condutor de eletricidade como era a barra de aço. Então, a barra de aço, quando ela é introduzida no indutor, realmente ela aumenta o coeficiente de autoindução, aumenta a indutância. E em baixa frequência, 60 Hz, num solenoide, num transformador, isso não tem muito problema. Mas à medida que você começa a aumentar a frequência, começam a ocorrer correntes circulando no núcleo de ferro. Então, até mesmo os transformadores, trabalhando em 60 Hz, as lâminas de aço são chamadas de aço-silício. Então, eles misturam silício junto com o aço
para tornar o aço menos condutor de eletricidade, para reduzir as correntes de Foucault, ou correntes de Eddy também, que foram os físicos que descobriram as correntes que circulam pelo núcleo de um indutor quando o campo magnético varia. E isso aumentava as perdas de energia provocadas por essas correntes em curto-circuito no núcleo dos indutores. Então, a partir daí, passou-se a fazer materiais magnéticos que não são bons condutores de eletricidade, mas que continuam bons condutores de magnetismo. E aí aumenta o coeficiente de autoindução. Coeficiente de autoindução é um nome bonito para medida de indutância, ou autoindução, ou a medida em Henrys, ou Henrys, né? Então, é isso. A ferrite serve para aumentar a indutância de uma bobina. Dependendo da frequência onde vai trabalhar, existem compostos adequados para trabalhar naquela frequência do bastão de ferrite ou do anel de ferrite. Então, eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu mostrar um para vocês, aqui um transformador que eu fiz para a radiofrequência, para a potência. Aqui dentro, o que vocês estão vendo aqui, com tom vermelho e cinza, é um anel de ferrite, é um toroide, é um toro, é um pedaço de tubo. Imagine um tubo grosso, parede grossa, em que você tira uma fatia. Então, isso aqui é um toro, é um pedaço de um toro, né? E como é diminutivo disso, então a gente chama de toroide, né? Então, é um pedaço de ferrite em formato de anel, e eu enrolei o fio aqui em volta para fazer um transformador de radiofrequência, para usar aqui no meu transmissor, um experimento que eu estava fazendo. Ele respondeu bem para frequências próximas a 30 MHz, mas na frequência que eu queria trabalhar, que era 7 MHz, 14 MHz, não funcionou tão bem, por causa da densidade e do material que está sendo usado nele para a construção da ferrite. Então, eu vou ser obrigado a fazer os mesmos testes com uma outra ferrite, com uma outra composição adequada para a frequência mais baixa, que é onde eu pretendo usar o meu transmissor na antena, né? Então, esse aqui é um exemplo de ferrite. Essa peça aqui costuma ser cara, é difícil até de se encontrar no Brasil, só importada, né? E ela é grande assim, porque ela é para trabalhar com muita potência. Esse aqui, ele chega a suportar 1 kW de radiofrequência, um transmissor de 1 kW. Não é o meu caso, eu uso somente 100 watts, né? 50, 100 watts, mas eu uso um toroide grande porque as perdas são menores, né? Mesmo trabalhando com uma potência mais baixa. É isso. Então, isso aqui é um exemplo de ferrite. Eu tenho aqui um outro exemplo. Aquela que vocês viram ali com o parafuso de metal, o parafuso de ferrite vermelho, essa daqui é a parte interna dela. Tá vendo? Tem uma ferritezinha aqui, está pintada de roxo até, que é para identificar a faixa de frequência dela. Os fabricantes fazem isso. Usam alguns códigos de cores para identificar a faixa de frequência de trabalho daquela ferrite. Esse daqui é um pedaço dela. Aquele parafuso que vocês viram é um copinho de ferrite que ele entra em volta aqui. Ele envolve aqui e você ajusta o quanto o copinho de ferrite cobre mais ou cobre menos o indutor. Observa que é um fio bem fininho ali embaixo. Muito fininho um fio. Isso aqui é fio 38, calibre 38, na tabela antiga, usada para materiais magnéticos, fios magnéticos, né? Fios de cobre. É um fio de cobre revestido em esmalte, um esmalte próprio para enrolamentos de motores e bobinas, né? Então, quando você enrola um fio, uma espira sobre a outra, ele está isolado uma da outra. No final, então, a gente raspa o esmalte
e não sei se dá para ver ali, que é muito fininho, ele é soldado nesse terminal aqui. Então, a gente raspa no final, é muito delicado, porque é quase do diâmetro de um fio de cabelo. Então, a gente raspa ele com estilete, só enrola ele ali com a pinça e solda ele, tanto aqui como aqui. Então, essa aqui é uma bobina que eu cheguei a usar ali para 400 kHz. Né? É isso. Num oscilador Colpitts, porque ela não tem tomada. Então, eu usei a bobina toda, botei 2 capacitores e montei um oscilador Colpitts, fazendo a realimentação com divisão de tensão no capacitor, já que essa bobina aqui não tinha uma tomada para eu fazer a realimentação do emissor para a base. Muito bem. Essa outra aqui, que eu montei o Hartley, aliás, o Colpitts ali, também. Essa aqui também é um bastão de ferrite com formato de carretel, e essa aqui é bem mais bruta, né? Dá para ver aqui o fio de cobre, ali, ó. Ele passa por uma ranhura aqui, ele é enrolado aqui em volta. Eu peguei fio, isso aqui é cabo de rede, que eu desencapo para usar como jump na protoboard, né? Então, eu enrolei aqui em volta com alicate para fazer os terminais e espetar na protoboard ali. Então, esse aqui é um indutorzinho que eu achei aqui na minha sucata. Era de um transformadorzinho de radiofrequência ali. Então, eu usei para fazer o oscilador Colpitts, já que é uma bobina que não tinha tomada central. Eu poderia soltar o fio na parte mais externa, desenrolar até o meio aproximadamente, até 1/3, puxar uma tomada para fora e continuar enrolando e colocar o terceiro terminal, que é a tomada, e montar um Hartley baseado nessa bobina. Mas como daria trabalho e eu queria montar um Colpitts, né? Então eu usei essa bobina, que não tem tomada central, para fazer um Colpitts. Veja bem, aquela bobina que tem a tomada central também poderia ter ali na protoboard abandonado a tomada central e montar um Colpitts, né? Botava 2 capacitores, não ligava o fio da tomada central, usava a indutância toda dos extremos, né? E montava um Colpitts com 2 capacitores. Também tudo é possível, né? Muito bem. Para o momento, é o que há. Eu vou deixar essa montagem ela ali, quietinha, até o dia 12, 13. Dia 13 de janeiro é a quinta-feira do nosso retorno, né? Então, no dia 13 de janeiro, eu volto ligando aquele circuito ali para dar uma lembrada, né? E vamos mudar de assunto. Vamos passar para o receptor de rádio, né? Vamos ver como funciona um receptor de rádio super heterógeno. Antigão, técnica antiga, mas que é usada até hoje nos nossos telefones celulares, né? O mesmo princípio. Não mudou nada, o princípio continua o mesmo. Tá bom? Então, para encerrar, vamos lá lembrar uma coisa de cada vez. Vá até o meu canal, Arídio Eletrônica, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha nos vídeos, né? Essa aula, depois, ela é salva no histórico do chat da equipe, e depois eu vou subir para o YouTube também. Todos os meus vídeos eu subo para o YouTube, todos eles estão lá. Até o ano que vem, né? Bom ano novo para vocês, né? Bom ano novo para todos nós. Um colega, um amigo ontem, fez aniversário ontem, ele dizendo, né? Tomara que 2022 seja igual a 2019, porque de 2019 para cá a coisa ficou muito ruim, né? 2020, 2021 foi um sufoco, né? Então, tomara que a gente volte em 2022 como foi 2019, né? Já estaria muito bom. Pessoal, muito obrigado pela presença. Uma boa noite para vocês. Não se excedam na virada do ano, né? Tomem guaraná, comam uma rabanada, né? Se divirtam, né? Festejem com os parentes, né? Com os amigos. E eu vejo vocês, então, em 2022,
no meu caso, na quinta-feira, dia 13 de janeiro, tá bom? Muito obrigado a vocês pela presença, uma boa noite. Para aqueles que vierem assistir esse vídeo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o ano que vem, tá bom? Muito obrigado. Um abração para todo mundo, frouxo e de longe, porque o vírus está aí, né? É isso. Então, eu vou encerrar a gravação.